Gente, estou tão feliz que vocês estão aqui. Hoje a gente vai passar raiva, como sempre, talvez um pouco mais de raiva do que o normal. Eu sempre falava isso, né? Teve vezes que eu disse isso, vamos passar raiva, quando eu venho trazer algum assunto de violência sexual ou violência online. Mas agora a raiva é pouco pro que a gente está sentindo, né? Imagino que vocês que estão aqui são as pessoas indignadas! Estão indignadas junto comigo. Porque não é possível que a gente esteja vivendo essa quantidade de feminicídio, essa quantidade de violência contra a mulher. Ultimamente parece uma competição, né? Quem mata uma mulher da forma mais abjeta, horrorosa, desumana, a mulher, os filhos, enfim, tá uma situação de chorar, realmente. Outro dia eu cheguei na casa de umas amigas maravilhosas e uma delas disse assim, eu não sei o que fazer, Sheila, eu estou indignada, estou sofrendo. E é isso mesmo que a gente tem sentido. E eu também tô sofrendo junto com vocês. E sem saber o que fazer, eu fiz o quê? Eu chamei mulheres que eu admiro para elas me dizerem o que elas estão achando disso. Porque eu sozinha não dou conta. Ninguém dá conta sozinho. Então talvez fortalecer a nossa comunidade é o que a gente possa fazer, né? Olhar umas para as outras e falar por onde nós vamos. O que eu tenho feito. E é por isso que eu convidei essas maravilhosas. Isso tudo aconteceu principalmente depois do caso da Tainara, que foi aquela moça que foi arrastada embaixo de um carro. E vocês sabem bem do que eu tô falando, acho que todo mundo assistiu as consequências disso. Infelizmente vimos a cena e vimos também a mãe dela dizendo que seria as pernas dela, quando ela ainda tinha possibilidade de viver, mas isso foi tirado dela, né? E tem mais uma questão sobre esse caso, que até eu nem sei se as meninas sabem, eu sei que elas já estão aí, né? Eu já vou puxar vocês, já mandem ali o invite para participar da live, que eu já vou puxar todas vocês. Um mês depois da morte da Tainara, ela morreu ali em dezembro, na véspera de Natal, né? Essa moça que foi arrastada pelo carro. Um influenciador com mais de 500 mil seguidores teve um áudio vazado, ele mandou um áudio num grupo, onde ele dizia o seguinte, eu não sei se vocês viram isso, espero até que não, mas eu vou contar aqui, porque isso tá tudo muito relacionado, né? Hoje a gente vai tentar abranger essas conexões. Ele disse... Vamos fazer uma vaquinha para consertar o carro do herói que arrastou aquela moça em São Paulo. Ele queria fazer uma vaquinha para arrumar dinheiro para consertar o carro do homem que matou a Tainara. Isso foi o que ele fez. Claro que alguns homens se indignaram com isso e vazaram esse áudio para nossa sorte, porque a gente soube que isso estava acontecendo. Mas pensa, 500 mil seguidores. E o cara fala uma coisa dessa. Ai, vou chamar elas aqui pra gente conversar sobre tudo isso. Ai, as minhas. Aqui também, cadê vocês? Vou chamar aqui a Raquel. Cadê? Mandem um invite pra mim, gente. Vou chamar a Maria por enquanto, até chegar todo mundo. Oi, ai, gente, que alegria! Nossa, que alegria! Olha, ela já tá Eu lá! já entrei. Falta a Carolina Packer apenas. Assim que ela der um oi, a gente puxa ela. Vamos começando aqui entre nós. Olha, eu vou deixar essa bola quicando na mão de vocês, né? Tipo, o mundo está desabando, nós estamos morrendo. E aí? O que nós temos que fazer? Né? Eu sei que eu falo desse jeito mais brincalhão, que é o meu jeito, mas é que é uma coisa que eu chorei demais, vi minhas amigas chorando, vi todo mundo se arrastando, desesperada. Acabei de ver, e talvez vocês também tenham visto que estão nos acompanhando, essa situação do homem que começou a mandar áudios para ex-esposa dizendo que estava com a filha de 7 anos no carro e que ia colocar fogo nela. E ele falou isso e, por sorte, ela conseguiu localizá-los, falou com a polícia. E quando a polícia o prendeu, ele já tinha colocado gasolina na filha e em si mesmo, com a intenção de colocar fogo nos dois. Acabou de acontecer. Foi ontem, acho, fim de dia. Então é algo assim terrível. Para começar, e mandem as perguntas que vocês tiverem, porque isso é uma conversa realmente. A gente não tem resposta, a gente tem um monte de pergunta. Talvez a gente atualize as dúvidas. Para começar, eu vou fazer uma pergunta para essas mulheres maravilhosas que estão aqui. E aí cada uma delas vai respondendo e conversando um pouquinho e se apresentando um pouco também. A Yasmin já fez live aqui comigo, vocês já
São muito conhecedores de Yasmin. Maria não, primeira vez. Raquel também não, primeira vez que a gente faz live junto, mas eu acompanho o trabalho de todas. E a Carolina também, nunca fiz live com ela, mas eu sou louca, eu chamo as pessoas e falo, vamos lá, porque eu quero conhecer elas, e elas vieram. Olha só, tô com a moral, tô com a moral. Então, eu vou começar perguntando para vocês e vou pedir também que, enquanto vocês não estejam falando, vocês deixem o microfone no mudo, porque daí não vaza o som da casa quando a outra está falando. Eu vou começar a pedir para Yasmin me contar que caso desses chamou a sua atenção e por quê, né? Qualquer caso desses que tenha aí chamado sua atenção. E se vocês que estão nos acompanhando quiserem colocar nos comentários qual foi o caso que chamou a sua atenção, que te marcou, mandem para a gente, por favor. Em primeiro lugar, uma ótima noite, Shirley. Ótima noite a todas aqui presentes e todos que estamos assistindo. Vamos falar hoje sobre temas muitíssimo pesados, muitíssimo dolorosos, mas antes de mais nada também é importante recordar que estamos aqui nesse lugar também de apoio umas às outras, passando por isso juntas. E um dos casos que mais me chamou a atenção nos últimos meses foi o da garota de 11 anos que ocorreu aqui na região Nordeste, que foi perseguida dentro do banheiro da escola e espancada após negar um beijo a rapazes. É muito interessante para mim perceber como essa crescente no ódio e na perspectiva tão violenta entre crianças e adolescentes tem uma relação muito profunda com o aumento do discurso Red Pill nas redes sociais. Eu já fiz essa live aqui com a Shelly, vocês sabem que a minha pesquisa universitária foi sobre a comunidade Red Pill, especificamente ali nas redes sociais de vídeos curtos, do TikTok, entre outros. E esse caso, ele tem uma conexão muito aparente, muito perceptível, com como os discursos de ódio, eles não só têm escalonado, como também eles têm chegado de uma maneira muito mais específica nos meninos. Algumas pesquisas já comprovam que quando o menino baixa um desses aplicativos de vídeos curtos no celular, é necessário apenas a rolagem de 8 vídeos para que o próximo já seja de um conteúdo misógino ou de um conteúdo radicalizado. Pais, mães, ou até mesmo nós mulheres que temos ali uma concepção de algoritmos diferente, porque eles fazem também uma concepção baseada no gênero, não temos ideia do tipo de conteúdo que chega aos celulares dos meninos, dos adolescentes, nesse momento de formação. Então, é muito importante que nós compreendamos que não estamos falando aqui apenas a respeito de educação ou endurecimento das leis. É necessário também que as plataformas tenham um papel de responsabilidade, porque esses adolescentes, esses meninos, eles estão se reunindo em fóruns, em espaços dentro do mundo digital, muitas vezes para arquitetar coisas terríveis. Nós sabemos que, pessoal, me desculpem por abordar essa temática dessa forma, mas sabemos que muitos grupos do Discord, adolescentes se reúnem para torturar animais, para, de certa forma, até escravizar sexualmente meninas ali, capturando fotos, vídeos e as obrigando a ter ações de cunho sexual para que, de certa forma, esses conteúdos sejam compartilhados, sejam vendidos entre eles. Então, é muito interessante que nós compreendamos que a escalada da violência contra a mulher é muito associada também a esse discurso e a permissividade social que nós, infelizmente, ainda experimentamos não só no Brasil, como em diversos outros países. Esse é um problema a nível global. Quando falamos sobre regularização das redes, é um problema a nível global, um problema que já vem sendo discutido em outros países, mas em qual ponto nós estamos aqui no Brasil, se nós formos parar para pensar? Qual é a resposta que as plataformas dão em casos de violência contra meninas e mulheres que têm uma profunda conexão com organizações ou espaços que ocorrem dentro das redes sociais? E, acima de tudo, pensar sobre como essa educação é baseada em um modelo arcaico que já tem estado em voga há muitos anos. Eu trouxe até aqui alguns livros para mostrar para vocês. No Vulvaneja nós sempre falamos sobre ele, por exemplo, O Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social. E outro que eu acho interessantíssimo para a nossa discussão, apesar de ser muito pesado, não é? Que é o Contra a Nossa Vontade, da Susan Brown Miller, que faz ali uma historiografia do estupro e da violência sexual
Por que a violência sexual até hoje é uma das formas de tortura mais utilizada contra as mulheres? Qualquer pessoa pode passar por um episódio de violência sexual, mas algo que é bem interessante dentro do estudo da Susan e que nós também trabalhamos no feminismo é o fato de que a violência sexual é uma punição sob medida para mulheres. Qualquer pessoa pode sofrer violência sexual, mas nós mulheres começamos a ser violadas e estupradas a partir do momento que nascemos. Porque nós já nascemos com essa sombra, com essa mácula, com esse medo, porque sabemos que nossos corpos são socialmente visados de uma maneira muito, muito maior e estrutural. A violência sexual contra mulheres nós nunca podemos nos esquecer. Estão nas bases culturais do Brasil. O Brasil existe como existe porque mulheres negras e indígenas foram estupradas nos processos de colonização. Então, quando falamos sobre a violência sexual, contra essa garota, contra todas as mulheres que nós vamos citar hoje aqui nesta noite, estamos falando de uma violência de marca, de uma violência histórica e de uma violência estrutural. As bases culturais do nosso país, infelizmente, ainda são fundamentadas em diversos tipos de violência contra a mulher. Tem uma coisa, você está falando e alguém até falou da. Gente, é importante a gente entender aqui, na fala da Yasmin, como está conectada a violência sexual com o feminicídio. Eu acho que isso é uma coisa que nem todo mundo tem isso dentro da cabeça, o quanto essas coisas estão juntas. E alguém colocou aqui nos comentários que o que mais o chocou foi a questão do homem de 35 anos que estava se relacionando, né, estuprando uma menina de 12 e foi permitido que ele fizesse isso. Existem nas redes sociais trends sobre casada aos 14, casada aos 13. Como se isso fosse bacana. Existem igrejas, não todas, obviamente, que estimulam homens adultos a buscarem meninas muito jovens. Nós temos no Brasil hoje 34 mil meninas em situação de estupro cotidiano, né? Que seria casamento, mas não tem casamento com criança de até 14 anos, mas entre 10 e 14 anos tem 34 mil meninas. Então não é uma novidade. As pessoas se espantaram porque elas não estão olhando para esse dado. Mas a gente que pesquisa isso, a gente está olhando. Então essas coisas estão muito relacionadas. Raquel, quer comentar, se apresentar e contar um pouco de que caso te chamou a atenção e o que você tem visto sobre isso? Tem pensado? Boa noite, obrigada pelo convite. Eu te sigo, sou muito fã de todo mundo que está aqui, vocês são incríveis. Aliás, a gente se conheceu pessoalmente, né, Sheili, num encontro da Vulva Negra, que foi incrível. Não, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ouvir, se vocês ouviram Yasmin agora e já ficaram espantados com essa oratória magnífica que essa mulher tem, nunca percam a oportunidade de ouvi-la presencialmente. É algo assim que vocês vão lembrar para a vida inteira. E é uma coisa que aqui no Levante a gente tem feito de fazer encontros presenciais, porque para mim me nutriu muito naquele momento. Porque quando a gente começa a estudar, e depois que você percebe, a pasta de dente não volta para dentro do tubo, né? Todas nós, homens e mulheres, inclusive, que começam a perceber o grau de violência a qual a gente está submetido, as crianças, os animais, a desumanização que, na minha opinião, sendo permitida pelas redes sociais e fomentada pelo algoritmo e monetizada, ela leva à violência e a todos os crimes sobre os quais a gente vai falar, né? Tem uma sensação de uma opressão muito grande de tristeza mesmo, porque cada uma dessas a gente sente essa dor, né? Tipo, cada uma que eu vejo, e a pior notícia é sempre a próxima, parece, né? Cada uma delas dói muito. Então, esse lugar que foi a Yasmin que fez, né, chamando o encontro presencial, ir lá e olhar para outras mulheres que estão lendo, pensando e sentindo a mesma coisa que eu estava naquele momento, foi importante para sustentar mesmo esse espaço da gente se olhar e falar, é isso mesmo, gente? Então tá. Mas só um recado, Raquel. O pessoal pediu as referências dos livros que a Yasmin falou. No final, quando eu publicar a live, eu pego todas as referências que a gente citar, que todas vão citar, e faço uma listona para vocês de acordo com que elas foram aparecendo na live, tá? Enfim, tem uma grande catarse quando a gente consegue se encontrar presencialmente. Esse tem sido um dos objetivos da gente sair do digital e ir para o encontro, porque a gente existe, a gente está aqui, a gente está falando sobre isso e continuar sentindo o que a gente sente, essa dor que a gente sente ao se irmanar nessa dor pelas nossas irmãs, mães, tias, todas as crianças que a gente está perdendo diariamente. É importante que a gente não abdique e não deixe essa dor se embotar. É ruim, é doloroso doer.
é doído, mas a gente precisa disso e a gente também precisa desse encontro. Então, acho que para mim foi muito importante naquele momento ver que tem outras pessoas que também estão olhando para isso e que estão sentindo isso também. Então, obrigada pelo encontro, obrigada pelo chamado para estar aqui na live. Boa noite para todo mundo que está assim, aqui com a gente. Mesma coisa serve para você. Furious, eu adoro o seu nome, o Furious Femme. Adoro. Né, de radicalizar. Se a gente se encontrou na manifestação no dia do Levante, você estava lá, foi uma catarse gigante, né? Que foi essa manifestação que eu chamei em dezembro. A Lívia Lagato veio junto e a gente, de repente, estava naquela onda de mais de 100 cidades e 35 mil pessoas na Paulista. E por quê? Eu acredito, não querendo, enfim, não é. Eu acredito que isso tem a ver com o trabalho que tem sido feito por você, Shelly, por você, Yasmin, por você, por nós, pela Carol, por quem está junto com a gente, com a Carol Sardá, tantas outras mulheres também, que é falar disso digitalmente. Então, isso é importante. A gente mudou o paradigma de onde está a percepção social da violência contra a mulher no país. Isso realmente virou. Assim, a partir. Começou em dezembro com. Foi em novembro ainda, Catarina, em Santa Catarina, e aí foi vindo aquelas outras situações, veio a Tainara, e aí teve um monte de falar, gente, como é que é isso? Como é que pode isso, né? Eu já te vi falando, Shelly, sobre isso, casamentos infantis, influências infantis falando que são casadas, e a gente sabe que em Minas Gerais, esse caso que você comentou aí, tem outros 41 casos só em Minas, que não foram condenados, de homens que foram absolvidos por estarem vivendo em uma situação de estupro cotidiano com crianças, e isso foi só em Minas Gerais. Se a gente for olhar o resto do Brasil, quantas dessas situações, né? Tanto que teve que ter uma lei que o Senado passou para dizer que a lei tem que valer, que estupro de vulnerável é lei mesmo. Você fala, como é que tem que ter uma lei para dizer que a lei tem que valer? Como é que é isso que funciona? Cada notícia que a gente tem é mais uma dessas, né? A recente, para mim, é essa do estupro coletivo no Rio de Janeiro, que 2 dos rapazes já se entregaram, o Matheus Veríssimo Zol, de quem foi a casa onde aconteceu, e o Vitor, perdão, e o João Gabriel Xavier Berta, que já se entregaram, ainda faltam 2 que são adultos, que estão foragidos, e tem mais 2 casos já, ou seja, até o momento parece que são 3 casos que esse grupo de homens, com um menor chamando, traindo a confiança de uma menina, levando ela para uma situação menor de idade, para uma situação de estupro coletivo, me lembra para mim o que é a cultura que a gente está vivendo, né? E a monetização dessa cultura misógina, que passa pela pornografia, onde tem muitos vídeos disso que esses rapazes fizeram, acontecendo nesses canais de pornografia, onde tem um rapaz com a namorada e chegam outros, e isso é normalizado nesse tipo de vídeo. Então, a cultura do estupro que faz com que seja normalizado se usar o corpo de uma menina, quanto mais nova, melhor, a gente sabe isso também, porque é um outro hashtag, uma tag importante nesse tipo de site, a novinha, a quase legal, barely legal, quer dizer, a juventude ou a infância perigosamente aí sempre sendo colocada, quer dizer, você vê como a gente intersecciona, né? Como tá junto. A criança com emprestar a minha namorada para um outro cara como se ela fosse como aconteceu com a Gisele Pelicot, como se ela fosse uma coisa que a gente pudesse trocar uma figurinha para lá e para cá. A vergonha das outras meninas que não tinham denunciado até acontecer esse caso. A família desses 4 rapazes estar, como aconteceu no caso do cãozinho Orelha também, passando pano, protegendo, tentando impedir que esses homens vejam justiça. O sistema judiciário também, que eles não conseguiram um flagrante, porque no dia que isso aconteceu, estava fechada a delegacia, não dava para dar não teve atenção para esse caso na hora que ele aconteceu. Quando a polícia foi dizer, escuta, preciso de uma busca e apreensão agora para pegar o WhatsApp desses 4 caras. O que poderia ter sido encontrado, então? Não aconteceu, porque não se priorizou esse caso. Então, tudo isso é uma sequência de coisas que a gente que estuda esse tipo de caso vê que está conectada ao fato da gente não valorizar as vidas de meninas, da gente não valorizar a integridade física de mulheres, da gente não investigar, ou quando a polícia tenta investigar, o judiciário dá respostas inadmissíveis ou insuficientes ou francamente criminosas. E isso tudo alimenta uma coisa a outra. Agora, essa parte da regulação das redes que a Yasmin trouxe e da gente ter, na minha opinião, a misoginia criminalizada, a gente precisa falar disso também. Como que pode isso? Como que os algoritmos estão vendendo isso? A misoginia está dando dinheiro à torto e à direito para tantos grupos de homens e a gente
continua aqui sendo vítima disso depois, porque uma vez que você aceita que você pode tratar a mulher dessa maneira, a mulher é uma coisa, ué, por que você não pode fazer com ela o que você quiser? E se ela é uma coisa da qual você pode dispor, você pode quebrar ela também, você pode acabar com ela, se ela é só um objeto. A gente não consegue nem chegar ao espaço de ser considerado ser humano ainda. Uma coisa que a gente conseguiu, e que é legal que você trouxe, é que as pessoas conheçam a palavra misoginia, por exemplo. Não era uma palavra que as pessoas conheciam. Não sei se todo mundo que está nos acompanhando sabe o que é ou conhece, então acho que vale a pena a gente falar. Que é o ódio às mulheres por elas serem mulheres. Eu sei que isso não é fácil de entender. É igual quando a gente fala que um homem que feminicídio é matar uma mulher por ela ser mulher. Não é que assim, tem um homem e uma mulher, então é mulher, eu vou matar a mulher. Mas são piadas, menosprezo. Geralmente, quando eles vão cooptar os adolescentes, eles falam como se fossem umas piadinhas, assim, sabe? É uma cultura que diz que a mulher tem que esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque, que ela dirige mal, que a mulher é emocional e não é racional. Sabe, é um monte de coisinha que vai fazendo um imaginário acreditar que ela é inferior de alguma forma, ou que o cabeça da relação é o homem, que a mulher tem que ser submetida, submissa às vontades do homem. Tanto que agora existe até proposta de proibir a mulher de votar, né? Nos Estados Unidos já tem políticos dizendo que as mulheres não podem votar, que deve ser um voto familiar, ou seja, um voto do homem. E eles têm que se organizar para que ele ganhe. Então, gente, só para a gente. Existem muitos materiais bacanas sobre isso, e é bom a gente ficar feliz, pelo menos por causa disso. A gente sabe que misoginia é um termo, a gente sabe que isso está sendo distribuído por aí. Desculpa, Raquel, você quer concluir ainda? Eu estava super te acompanhando aqui, eu falei, não, misoginia, a gente tem que falar sobre isso, porque a gente acha, às vezes, que todo mundo sabe do que a gente está falando, e não, ainda é um termo muito novo, né? Ainda tem uma falsa simetria, aliás, não é nem simetria, uma equiparação entre machismo e feminismo, quer dizer, uma tentativa como sempre, né, de colocar as mulheres que estão falando sobre isso no espaço de serem histéricas, enfim, a gente sabe como isso funciona. Eu estava só dando os nomes a esses homens, porque eu acho importante a gente nomear. Muitas vezes na imprensa, é uma coisa que me incomoda, a gente fala da mulher e o crime cometido e o responsável pelo crime sai sem nome, é sujeito oculto. Então, tem um jornalista que fez uma palestra falando sobre isso, né? Porque a frase deveria ser: homem mata mulher. E aí vira: mulher morre. Mulher é morta por homem, né? Segunda paz. Aí depois vira: mulher é morta. Mulher morre, quer dizer, a gente morre. A gente acaba assim, eu vou ali, né? Eu vou na padaria, eu morro, que nem uma mariposa, assim, ó. Caí e morri. Quem matou? Cadê? Cadê o sujeito dessa frase? Nesse caso, os sujeitos são esses dois que já se entregaram, mas Vitor Simeoni, Bruno Felipe, dos Santos Alegrete, e o Felipe dos Santos Alegrete, que estão foragidos ainda. Eu espero que a gente veja alguma justiça. Eu acho que a gente se ultrajar tem tido esse efeito. No caso do homem de 35 anos e do nosso amigo que foi agora retirado do cargo lá em Minas Gerais, aconteceu do ultraje público trazer alguma espécie de resultado. E eu espero que a gente possa contar com o ultraje contínuo para que quem está nos nossos cargos de poder entenda que eles têm que servir a nós. Então, para mim, a campanha agora é exigir do Legislativo e do Judiciário ações, não palavras. A gente está vindo com essa nova campanha do Levante. A última coisa que eu queria dizer, nesse ano que vai ter eleição, que eles falaram de um pacto antifeminicídio. Eu achei muito importante a gente ter os três poderes unidos, dizendo que vão se agir pelas mulheres, e o executivo, por onde eu vi, desde que a gente teve a manifestação, assinou, sancionou leis, criou o pacto, fez uma campanha chamada Mulheres Vivas também no final do ano, que é importante, mas ele só pode sancionar leis que forem aprovadas, certo? Então, assim, cadê uma lei criminalizando a misoginia? Está parada no Senado. Cadê a regulação das redes? Também está parada. Cadê a gente acabar com a lei da alienação parental? Cadê a inclusão da violência vicária na Lei Maria da Penha, que ainda não aconteceu? A gente sabe o que precisa acontecer, e eu espero que a gente, ao invés de ouvir um político dizendo que vai fazer uma reunião para falar que vai fazer outra, que eles façam alguma coisa. A gente quer ver legislações que nos protejam estando em lugares. Cadê julgamento com perspectiva de gênero? Cadê previsão orçamentária pétrea, municipalmente, federalmente, estadualmente? A gente quer, porque você não faz política pública sem orçamento, a gente sabe o que precisa acontecer, e mais, a gente tem que pressionar esse ano para que eles saibam que se eles não agirem em nosso favor, a gente não vota neles.
Fica aqui a palavra para mim é Sim, não tem jeito. A gente vai ficando furiosa, gente. A gente vai ficando furiosa. Eu vou chamar Furious Fêmea aqui, Maria. Enquanto você fala, Maria, eu vou puxar também a Carolina Packer. Eu não sei quem que vai acabar caindo, então já peço perdão que alguém vai acabar caindo quando ela subir. Mas vamos, porque é isso, porque só cabe 4 pessoas aqui. Eu queria colocar 300. Conta, Maria. Gente, eu sou tão fã, já compartilhei vídeo dela aqui. Eu sou muito fã desta advogada. A admiração o fanatismo é recíproco. Uhum. Eu, na linha de. Nossa, muita coisa foi dita. Primeiro, estou muito feliz de ter sido convidada. Não conheci o trabalho da Viúva Negra, estou muito feliz de ter conhecido agora. Serei fã também, tenho certeza que eu me tornei. Então, a partir de agora, serei além de fã seguidora. A Raquel, conheço a Raquel, estive no Levante com a Raquel, ela sabe o quanto eu admiro o trabalho dela. A Sheila não preciso nem falar, né? Tem meu número do WhatsApp, então ela sabe o quanto eu gosto dela. Então, e para todas vocês, meninas e meninos que estão vendo a live, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por estarem dispostos a discutir esse tema, que é literalmente a nossa existência. Eu acho que o caso para mim que mais me tocou, e olha que eu falei muitos casos, mas teve um caso recente que aconteceu, que a menina chama Marta Isabelle, ela foi encontrada morta na casa dos pais dela, amarrada com fios elétricos na cama e usando uma fralda geriátrica com sinais de tortura. Fazia, né? Ela morreu. Fazia 3 anos que essa menina estava em cárcere privado e sendo constantemente torturada pelo pai e pela madrasta. O último registro que isso foi feito dela, enquanto ser humano, foi em dezembro de 2022. Então, fazia muito tempo que ela havia desaparecido e ela seguia sendo torturada pela família, porque, segundo o pai e a madrasta, ela não conformava com a visão de mundo que eles tinham. Então, eles queriam que ela fosse crente, eles queriam que ela seguisse a religião deles, ambos são pastores. Ela não aceitava isso, ela queria ser uma adolescente, como a própria tia dela falou, ela tinha rebeldias normais de adolescente, e isso lhe foi tolhido. E foi o que, não só, né, mas foi o que ocasionou que ela fosse morta. E a morte da Marta, pra mim, me lembrou uma frase que eu li esses dias no Instagram que eu achei tão boa, que foi: o feminicídio assusta muito menos do que o feminismo, porque é muito mais fácil lidar com uma mulher morta do que com uma mulher livre. E eu sinto que o caso da Marta encaixou tão bonitinho nesse conceito de era melhor ela morta do que vive livre para os pais dela. E aí, nisso, eu vou dar um passo atrás, até com o que a Raquel falou. Eu tenho vivido um momento de acreditar que o feminismo não pode ser considerado ainda como um movimento político por si só, porque a ideia do movimento político prevê que todas as partes são consideradas humanas. Então, a gente está fazendo um movimento para a sociedade. E as mulheres são ferramentas de trabalho. Tem mulheres que são escravizadas pelo corpo e tem mulheres que são escravizadas pelo corpo e pelo trabalho. Mas mulheres são vistas como ferramentas. A sociedade se estrutura em cima da exaustão dos nossos corpos, tanto para trabalho quanto para reprodução. Só funciona se a gente for escravizada. Essa é a estrutura. Então, como é que a gente pode exigir e esperar dos poderes públicos, das políticas públicas, a compreensão da nossa existência e da nossa liberdade, se para as pessoas a gente é ensinada que a gente é ferramenta, que a gente faz parte de um sistema, que a gente regimenta um sistema com um trabalho exaustivo e não remunerado e com reprodução. Então, eu tenho tido essa grande confusão mental recentemente, tenho me tornado uma pessoa ainda mais furiosa com políticas públicas e proclamas. Eu acho que é muito embrionário a ideia da mulher na sociedade, segue sendo muito embrionária. A ideia do indivíduo do sexo feminino, ou o indivíduo que se identifica como uma mulher, porque a gente não é gente na visão deles. E eu falo isso como uma mulher branca cis. Eu falo isso no espaço com muito privilégio. Então, eu compreender que a minha vivência é uma vivência que é instrumentalizada para sustentar um sistema, eu não consigo imaginar o grau da violência que é para a Viúva Negra, que é para inúmeras mulheres indígenas, que são para mulheres que estão em áreas distantes das cidades, que também são escravizadas em razão da localização geográfica. Então, assim,
fica essa dúvida, que inclusive jogo para todos vocês aí, já que a gente falou de renovar dúvidas, de se é suficiente a compreensão do feminismo na atualidade e com base em todos os casos que a gente tem, porque a gente não está vendo uma explosão de casos agora. Sempre existiram casos. Desde que o tempo é tempo, as mulheres são mortas pelo simples fato que elas existem. E ponto. E até pouquíssimo tempo atrás, 2015, matar uma mulher pelo simples fato de que você odeia esta mulher era visto como homicídio. Não tinha qualificação, não existia visão, esse prisma para enxergar o crime pelo que ele é, um crime de ódio. Então, eu jogo essa pergunta para vocês e eu trago de novo o caso da Marta como essa visão de é suficiente a gente pensar que. E aqui eu tô falando, inclusive, de levantes, motins e afins, tá? Se cair a live, a culpa foi minha, me desculpa. Mas o quanto a gente consegue mover a nossa força política dentro do ambiente social. Porque até que a gente tenha uma consideração plena de humanidade na mulher, a mudança política ela é insuficiente. Ela contempla coisas que são muito rasas. O pacto contra o feminicídio foi proposto, e muito legal que o Brasil reconheceu que estamos numa epidemia de morte de mulheres, mas foi proposto sem nenhuma ação fática. Houve reclamações nesse sentido dos próprios deputados, dos próprios governantes. Eles falaram, não, ó, legal a ideia, mas não tem nenhuma ação concreta. A gente vai agilizar a medida protetiva. Medidas protetivas, 78% de medidas protetivas foram descumpridas no ano passado. Saiu agora um dado novo, não sei se vocês viram, que um estudo indicou que mais de 6.900 mulheres morreram ano passado em decorrência de feminicídio. Esse número é quase 6 vezes maior do que o índice oficial. Se 6.900 mulheres morreram por feminicídio em 2025, significa que mais de 18 mulheres morreram por dia todos os dias. Nessa realidade que 18 mulheres morreram por dia todos os dias, que faz muito mais sentido com a realidade brasileira do que 4 mulheres morreriam por dia, a gente lembra que um outro dado foi que mais de 1 milhão de medidas protetivas foram expedidas ano passado. E 78% delas foram descumpridas. Então, qual é o fim, entendeu? A gente está propondo leis bonitas. Às vezes não tem efeito, porque não é enxergada a humanidade no nosso corpo. Então, assim, eu acredito que existe uma desconexão muito gritante entre a propositura de leis, a efetividade das leis e a compreensão social do espaço que a gente ocupa. Eu acho que, como todas nós aqui estamos tratando o tempo todo, a gente consegue enxergar isso em tudo. A gente consegue enxergar isso no cinema, a gente consegue enxergar isso na política, a gente consegue enxergar isso nos documentários, nos noticiários, nos chats de WhatsApp, no dia a dia, em todos os lugares. A gente enxerga esses dois espaços que não se conectam. E eu acho que a grande proposta do momento, que é o que tem que ser efetivado, é o que tem que ser levado para frente e discutido e forçado, é como a gente junta esses dois. Porque a gente não está conseguindo fazer com que as políticas públicas cheguem onde elas precisam chegar. E tem inúmeras razões pelas quais isso acontece. Mas a principal delas é que, para os homens, todas nós mulheres, nós crianças, nós animais, nós natureza, somos meras ferramentas. Tanto de prazer, quanto de construção de Estado, quanto de construção de renda. Então, para eles, a pergunta é do que adianta a gente discutir? Se a gente não conseguir fazer com que a ideia da nossa individualidade seja efetivada, somos seres, pensamos, sentimos, sofremos. E eu acho que essa é a minha reflexão, sabe? Esse é o meu momento, a minha indagação. Eu tenho sofrido muito, já vou fechar, perdão. Eu tenho sofrido muito lendo os comentários, porque eu vejo muitas mulheres falando, nossa, agora os homens têm carta branca para matar. Não é de agora. Agora a mídia dá um pouco de atenção para nossas mortes. E só para isso, exclusivamente para isso. Não para as mulheres que foram mortas, mas para as nossas mortes. E não. Agora a gente tem um pouco de noção do que está acontecendo desde sempre. Então, fica aí. Eu sou meio melancólica, peço perdão a todas. Vamos se deprimir junto? Vamos chorar? Vamos sofrer? É por esse lugar. Como que a gente vai ficar feliz, né? E você tá falando isso, eu tô pensando nas crianças. Se mulheres não são gente, criança, então, Sim.
cabeça das pessoas que crianças são seres humanos com direitos. E talvez você que está nos vendo, algumas pessoas estão nos vendo, estejam pensando, meu Deus, essa mulherada é radical. Meu marido não é assim, meu pai não é assim, meu avô não é assim. Eu não sou apenas um instrumento de trabalho dentro da minha família ou explorada. Não estamos falando do nosso umbigo. Eu acho que esse é um lugar legal para a gente pensar. Nós temos que pensar em dados, a gente tem que pensar. Um dos grandes problemas que eu vejo aqui das discussões na internet é que elas ficam girando em torno do umbigo de quem está falando. Não estamos falando do nosso umbigo. Que bom que o seu mundo não é assim, o seu universo particular ali não é assim, que não aconteceu, que ninguém da sua família foi estuprada, já que 38 em cada 100 pessoas adultas foi estuprada no Brasil. Que bom! Mas nós não estamos falando de individualidade. Ao mesmo tempo, sim, estamos refletindo sobre isso, mas só para respira se você está ficando nervosa, porque nós estamos falando da maioria. E a gente tem que considerar a maioria, principalmente se a gente está falando de lei, se a gente está falando de um problema que está desse tamanho que todo mundo está vendo. E a Maria já deu o gancho para Carolina. Eu tô tão feliz que você está aqui, Parker. Foi com o vídeo dela que eu tive a ideia de fazer a live. E ela fala muito de cinema, né? Eu também preciso falar que vocês. Quando Yasmin, do perfil Vulva Negra, a gente fala Vulva Negra, né? O nome dela é Yasmin, mas é normal, né? Porque a gente fala pelo arroba. Quando Yasmin resolve falar de novela, gente, eu amo. Ela vai lá e faz uma. Acontece uma cena na novela, vai lá e fala assim: pera aí, que eu vou explicar isso aqui pra vocês. Olha só. Você fala, meu Deus do céu, agora entendi onde é que tá. E Carolina faz isso também. Ela pega os filmes e diz assim: vou explicar pra vocês o que aconteceu nesse filme aqui. Vem cá ver comigo, por quê? Que ele é bem pior do que a gente estava imaginando. Então, bem-vinda, muito feliz de ter você aqui. Eu sou muito fã. E a gente está conversando sobre esse momento de que tragédia absurda te chamou a atenção, por quê e o que você tem pensado sobre isso. Ih, não tô te ouvindo. Microfone, eu tinha desligado o microfone. Eu tô me sentindo honradíssima de estar fazendo parte desse time, porque eu sou muito fã de todas as meninas que estão aqui, as mulheres, né? A gente tende a sempre... Como é estrutural, né? Eu falo meninas, mas a gente tende a diminuir a nossa própria presença, mas todas essas mulheres que estão aqui, eu sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho há bastante tempo, inclusive. E um dos casos que mais me chamou atenção, falando em crianças, como as crianças são desumanizadas, é esse caso onde o pai matou os 2 filhos, né? E depois ele tirou a própria vida para atingir a ex-esposa. Esse caso me chama muita atenção porque ficou muito explícito a ferramenta de culpabilização das vítimas em caso de violência. E como isso é, de fato, uma ferramenta de perpetuação dessas violências. Porque quando você desresponsabiliza o ator, mesmo como, acho que foi a Raquel que estava falando, sobre a questão das manchetes, quando a manchete ela tira o sujeito, coloca o sujeito ativo, a mulher que morreu, quando a mulher é a que faz o crime, ela aparece como sujeito ativo na oração. Quando a mulher sofre a violência, ela também é um sujeito ativo na oração. E isso tudo vai construindo na nossa cabeça uma noção de que a responsabilidade por aquela violência é dela, independente se foi ela que causou ou se foi ela a vítima dessa violência, né? E esse caso deixa muito explícito esse mecanismo como uma ferramenta de perpetuação mesmo, porque a quantidade de comentários nas redes sociais dizendo que ela fez por merecer, que a culpa é dela, que... Cara, teve um vídeo, eu fiquei muito chocada, inclusive eu fiz um vídeo em resposta a ele, que o cara finaliza o vídeo dizendo: e vocês prestem atenção, vejam o que acontece quando vocês traem os maridos de vocês, sabe? Então, assim, colocando o dedo na nossa cara, dizendo: a culpa é de vocês, se vocês não traírem, isso não vai acontecer. O que é uma grande mentira, porque a gente teve, na semana passada, uma freira que foi violada e morta dentro de um convento. Então, sabe... A própria dela não se sustenta com a realidade factual, mas o mecanismo ele é muito, muito eficiente, porque isso cria na cabeça desses homens violentos uma sensação de desresponsabilização mesmo, de exoneração dos próprios atos. Então, aquilo que eu fizer a partir daqui vai ser facilmente... a culpa vai ser direcionada para outra mulher. Então, eu posso... Isso dá uma sensação de poder mesmo na cabeça desses homens. Isso
é muito chocante para mim, porque ele é um mecanismo milenar, né? A culpabilização feminina em relação à própria sentença. Ela é milenar. E ela é construída culturalmente também. A gente tem isso na Bíblia, a gente tem isso na mitologia greco-romana, a gente tem isso, sabe, em vários momentos da nossa cultura, cenas de filmes, enfim, que colocam a mulher como responsabilidade, como a responsável por todo o mal do universo. Então a Eva, né, ela tem aquele desejo, ela tem aquela vontade de conhecimento, que pode ser lido também como um desejo sexual, enfim. Ela é responsável pela queda do paraíso, ela é responsável pela queda do Adão, inclusive, que estava lá comendo a maçã junto, entendeu? Mas não, ela é a responsável. A Pandora abre a caixa e libera todos os maus para a humanidade. A Medusa é violada e depois ela é responsabilizada por isso, transformam ela num monstro. Né? Cortam os cabelos dela e substituem por cobras, e a partir daí ela vai petrificar as pessoas. A gente tem uma passagem na Ilíada, e eu fico muito irritada, porque a gente vai ter um novo filme sobre o Odisseu agora, em que o Odisseu chega em casa, depois de toda a Odisseia, né? Depois de passar por todas as aventuras que ele viveu, e nessa casa tá a Penélope, que é a esposa dele, ela tá encerrada no domo, junto com as mulheres que foram escravizadas por ele, antes dele viajar. E quando ele chega, ele descobre que os homens que estavam ali tentando roubar a casa dele, a esposa dele, as coisas dele, e aqui eu incluo as mulheres como coisas, elas foram estupradas por esses homens, as mulheres escravizadas por ele. E o que ele faz? Ele mata os homens e logo em seguida ele pede para o filho dele, para o Telêmaco, para matar as mulheres também. Ele diz, mate essas mulheres que foram estupradas com a espada. Porque elas são responsáveis por isso. Gente, uma mulher que é escravizada, ela não tem agência sobre nada, muito menos sobre a própria vida sexual. E ainda assim, elas são revitimadas, depois de terem sido violadas, elas ainda são assassinadas pelo Telêmaco, que ainda diz, não vou usar a espada, eu vou usar a corda. Elas vão morrer enforcadas, porque a espada seria uma honra morrer pela espada, né? E essas mulheres não podem ser honradas dessa maneira, elas precisam de uma morte que tenha um status mais... Então, quando a gente observa isso ao longo da história, da nossa cultura, das nossas narrativas mitológicas e artísticas, a gente percebe um padrão de responsabilização feminina pelos males da humanidade e pelos próprios destinos também. E esse caso, ele me deixou isso muito explícito, porque cada vez que uma mulher morre, ou que os filhos morrem, a gente vai ver, principalmente homens, dizendo que ela fez por merecer. E se ela fez por merecer, outras também merecerão. E aí a gente entra nesse ciclo eterno. Alguém ainda há pouco comentou, porque vocês estão sugerindo, o que a gente pode fazer para mudar isso? As políticas públicas não são eficientes, né? A gente tem lei para fazer a lei ser cumprida, a gente tem um pacto nacional que não serve para muita coisa, serve, tudo bem, para a gente estar aqui discutindo sobre ele, para levantar pauta, isso é muito importante, mas não é efetivo de uma forma mais cirúrgica, sabe? Então, o que a gente precisa fazer? E eu vi algumas pessoas comentando, porque tem que ter pena de morte, tem que ser mais, a gente tem que responder com violência. E aí eu digo, espera um pouco, gente, porque existem outros países com pena de morte que a violência é altíssima, independente disso, né? O cara, quando ele mata, isso, eu li uma entrevista de um rapaz que ele é psicólogo forense e ele conversa com os homens que são os caras que cometem os assassinatos, os feminicídios. E ele diz que a satisfação desses homens é tão grande de encerrar, de ter esse poder sobre a vida da mulher, que não importa a pena. Ele não importa se ele vai ficar preso pro resto da vida, ele acorda sorrindo, porque ele ceifou a vida daquela mulher, porque ele teve a palavra final sobre aquele produto, sobre aquele objeto que era dele. E ele quer encerrar esse objeto, não importa a consequência. Então, assim, gente, eu entendo o desejo de retaliação, porque a gente tem essa, quase que uma vontade de vingança mesmo, sabe? A pena de morte para resolver. Mas se a gente for olhar
o mapa mais amplo, essa pena de morte, ela talvez ainda agrave ainda mais a necropolítica direcionada aos corpos negros periféricos, por exemplo. Porque quando a gente vê um caso banal como o do Orelha, por exemplo, esses meninos não estão sendo responsabilizados. Muitas vezes homens brancos não são responsabilizados, mulheres brancas não são responsabilizadas. Se eles tiverem grana, esquece. Né? A pena de morte ela vai ser discutida, eles vão dar um jeito de deixar esse cara vivo. E quando a gente for para a periferia, quando a gente for para os corpos dissidentes, esses corpos sim vão sofrer pena de morte. Porque eles já sofrem. A pena de morte já existe no Brasil. A polícia já aplica essa necropolítica quando ela está subindo uma comunidade, quando ela está fazendo uma intervenção, sabe? Então, e não resolve, a gente vê, não resolve o problema do tráfico, não vai resolver o problema da violência contra a mulher. Eu acho que, primeiro, as leis precisam ser cumpridas, porque elas já não são. Já começa pelo fato de que quando a mulher precisa fazer uma denúncia, ela chega numa delegacia, está fechada, ou o próprio delegado diz, mas tem certeza que você quer fazer isso com um homem que está te sustentando? Você vai destruir a vida dele, sabe? Começa aos poucos, e a gente tem que fazer o que já existe valer e investir num projeto de longo prazo. Num projeto em que, desde a infância, a humanidade, tanto feminina quanto masculina, seja discutida na escola. A gente precisa, sim, de regulação nas redes sociais, como a Yasmin estava falando, o movimento Red Pill, ele tem inflamado ainda mais o ódio contra as mulheres, que é, como já foi mencionado, um problema estrutural e milenar. Mas ele está sendo inflamado e ele está dando legitimidade, eles dão legitimidade uns para os outros, né? A ponto de a gente ter um rapaz de 17 anos ligando para os amigos e dizendo, vamos estuprar minha ex-namorada? E eles dizendo, vamos. Entende? Então existe uma estrutura cultural. Não adianta a gente agir só num caso pontual aqui, num caso pontual lá, como dessa menina de 12 anos que foi mencionado. Existem mais de 30 mil meninas casadas, né, gente? Bota 1000 aspas aí. E aí a gente resolve um caso. Ótimo, que bom que o Ministério Público respondeu e que, né, o tribunal voltou atrás, que bom. Mas é um caso específico, é um caso único. Então a gente precisa que não existam esses casamentos. Não que esses homens sejam punidos. Claro, eles têm que ser punidos, ok, vamos fazer a lei valer. Mas a gente precisa que isso não aconteça para começo de conversa. Porque a pena de morte para o cara que matou não vai voltar essa mulher para a vida. Ela já morreu. E não vai evitar que outras mulheres morram, porque a satisfação deles de tirar a vida da mulher é tão grande que eles não estão nem aí para a própria vida. O que também dialoga com esse caso desse homem que matou os filhos e depois tirou a própria vida. Não, eu Ele acho não que importa eles vão. As pessoas já não querem prender os homens que falam, é um menino, vou acabar com a vida dele. Sendo que eles nem vão julgar, menos de 1% dos casos é julgado. Tipo, a gente não tem nem. A vítima nem consegue falar, quanto mais você virar um processo. Tipo, é tanta coisa antes disso. Mas eu entendo quem fica com raiva e pensa que isso é uma solução, sabe? É só falta de conhecimento, falta de entender o problema. Por isso que eu gosto de vocês têm essa coragem de vir nas redes e ficar explicando o problema e trazendo dados. E falando, gente, funciona assim. Gente, funciona assado. Gente, a coisa é desse jeito. Porque é isso. Se hoje eles já têm dó do criminoso, imagina se a gente disser que ele vai morrer. Não vou fazer nada. Para mim, vai diminuir esse tipo de crime. E a mesma lógica se aplica para a questão da castração química, sabe? A lógica dentro desses crimes é a lógica do poder, é a lógica da dominação. Então não adianta, não é, desculpa o palavreado, mas não é o pinto duro do cara ou não duro que vai fazer qualquer diferença, porque ele vai usar um cabo de vassoura, ele vai usar um controle remoto. Teve inclusive um caso aqui em Floripa, acho que 12, 15 anos atrás, de uns adolescentes que violaram uma menina e eles usaram todo tipo de instrumento que estava em volta para isso e ela ficou dilacerada, literalmente. Eu sinto muito para quem tem gatilho com essas imagens um pouco mais fortes. Eles não precisam do próprio pênis para fazer a violação, porque não é sobre prazer sexual. É sobre controle, dominação e sobre dar a palavra final em cima daquilo que eles consideram que é direito deles. E é isso que a gente precisa combater desde a infância. A gente precisa trazer essa ideia de que mulheres são seres humanos, que nós somos
iguais, que nós temos direito à liberdade, à vida, a respirar. Pode falar, Yasmin, por favor. Ai, querida, eu realmente quis fazer essa pequena intervenção porque tem um trecho Yasmin, eu vou pedir para você perfeito. tentar falar mais alto, que sua voz está mais baixinha. Ah, tudo bem. É melhor assim? Tá melhor? Obrigada. Tem trecho do Contra a Sua Vontade, ou melhor, Nossa Vontade, da Susan Bell Miller, que fala especificamente sobre esse ponto. Eu preciso ler ele para Leia. vocês, é muito importante. Que está aqui na página 374. Os homens têm uma boa razão para defender com tanto afinco a ideia de que toda mulher deseja ser estuprada, considerando que o estupro é um ato que os homens praticam em nome da própria masculinidade. É do interesse deles acreditar que as mulheres também desejam o estupro em nome da feminilidade. Segundo a dicotomia de que os homens estabeleceram, uma parte é ativa e a outra passiva. Essa crença não é mera insensibilidade arrogante, é a crença na retidão suprema do poder masculino. Então, é muito interessante pensar sobre como a ideia da mulher, enquanto esse objeto, enquanto essa coisa transitória, essa coisa que não precisa nem necessariamente do falo físico, do pênis, para ser estuprada, se baseia na própria noção da masculinidade. É muito importante falar isso também. Eu estava escutando e só pensando sobre como as pessoas às vezes levam o estupro, a violência contra a mulher no extremo, mas se esquecem que dentro da própria noção de masculinidade, de passivo e de dominador, na adoção de homem e mulher, já existe implícita a ideia de que aquele que domina, aquele que tem a palavra final, aquele que pode ferir tanto com o falo físico como com objetos fálicos é o homem. E que essa é uma característica que faz do homem homem. Enquanto ser estuprada, ser violada, ser morta é uma característica que faz da mulher mulher. É bem interessante nós deixarmos isso estabelecido mesmo nesses termos discursivos. Gente, Eu. desculpa. Não, vai aí, Imagina. vai aí. Eu ia dizer que eu planejei perguntas, mas eu vou deixar a gente se. Porque é isso, vai dando uma gana de contribuir com algumas coisas, e aí nós vamos por esse caminho aqui, tá? Pode falar, Carol. Não, eu lembrei daquela saga The Girl with the Dragon Tattoo. Como é que é? O Homem que Odiava as Mulheres. Eles traduziram assim para o português, e em que a protagonista ela inverte isso, né? Porque ela sofre uma violência sexual e ela retalha causando uma violência sexual. Então ela inverte, ela coloca o violador dela na posição do que seria visto como a mulher e tal. E eu lembro que esse filme gerou muito incômodo na época. Ele gerou muito incômodo, as pessoas não estão acostumadas a ver. Porque a gente tem outros filmes de vingança, né? Tem o Bela Vingança, tem uns filmes da década de 70 também que tem essa ideia da mulher que foi violada, que sofreu alguma coisa, ou que teve uma filha, uma prima, e aí ela vai atrás de vingança e ela é extremamente violenta e tal. Mas a cena em que a menina do homem que odiava as mulheres inflige um abuso sexual em um homem, inverte essa lógica toda e eu acho que deu um nó na cabeça da galera que estava assistindo. Porque. E outra coisa que eu lembrei agora: tem uma série que chama Outlander, que tem muita cena de abuso sexual. Eu acho que a premissa da série é muito legal, é super interessante, né? Uma mulher que viaja no tempo e ela é super à frente do tempo dela, então ela vai desconstruindo algumas questões do machismo da época. Mas tem muita cena de abuso sexual, isso me incomoda. Mas a galera fica incomodada porque tem uma cena em que o homem é violado. E é a cena em que o homem é violado é que é a mais discutida de toda a série. E isso também nos mostra como inverter essa lógica causa um pânico no imaginário coletivo, porque é tão enraizado essa ideia do homem dominador, o homem com a palavra final e a mulher passiva, a que recebe, que quando a gente inverte isso, parece que todo mundo fica meio doido, assim. Eu gosto de comentar também. Uma vez eu estava falando sobre Game of Thrones, que foi uma série que todo mundo viu. E Game of Thrones tem muita cena de estupro. E eu fico, pra quê, meu Deus? Tem um monte de cena, tipo, sempre tem um cabaré, um monte de prostituta, os caras violando as mulheres. E daí uma pessoa disse pra mim, mas naquela época era assim. Mas que época? Que tinha dragão?
Que época é? Tipo, então, até nas histórias ficcionais, quando a gente pode criar qualquer coisa, isso tá tão. A gente pode criar qualquer coisa, a gente bota a mulher sendo estuprada. Tem uma série que é Carbono, não sei o que também, futurista, não sei o que, onde você consegue trocar de corpo. Vai lá, os caras ficam estuprando a mulher. Eu falo, gente, até a gente não consegue nem na ficção imaginar um mundo onde as mulheres não estão sendo violentadas sexualmente e mortas pelo motivo não tem, né? Aleatórios. Eu quero só mostrar para vocês o caso que eu selecionei, porque é um caso de 10 anos atrás e que ele me marcou tanto, que eu até tenho a imagem, eu vou mostrar para vocês. Ela é uma imagem forte, mas não exatamente nesse sentido. Enfim, é essa imagem aqui. Eu nunca esqueci essa imagem. Essa imagem é de uma moça de 22 anos, do Rio Grande do Sul, São Leopoldo. A minha família é do Paraná, né, de Pato Branco, mas tem muita família no Rio Grande do Sul. Ela tinha 22 anos, era casada. E até onde eu lembro da história, eu consegui dar uma pesquisada aqui, ela queria estudar, e o marido era muito ciumento, e ele não queria que ela estudasse. E daí a mãe dela falou, meu, então talvez não seja legal você continuar casada, né? Ele era ciumento, não deixava ela estudar. E um dia ela chegou para ele e falou que ela não queria mais o relacionamento. Ele trancou ela em casa, pegou um facão e cortou as duas mãos fora dela e os dois pés. Um pé teve que ser amputado, o outro ficou, feriu a cabeça também. Mas isso é tão, para mim foi tão, até é tão chocante, é tão, por que que eu pensei nesse caso hoje quando eu comentei com elas, né? Digo, vamos escolher alguns casos para a gente comentar, porque às vezes você acha que um cara arrastando uma mulher na marginal é algo impensado e que está acontecendo agora, mas é como Carolina falou, como acho que foi na verdade Maria, isso sempre foi assim, gente, e sempre foi cruel, e sempre foi escandalosamente cruel. Não começou, não é que agora teve uma escalada da violência. Agora a gente só está noticiando mais. E o que eu nem sei se isso ajuda, porque eu vi até a intelectual diferentona, né, a Bárbara Carini, que eu adoro, ela fez um vídeo falando sobre esse efeito de que às vezes mostrar tanto parece que estimula essa ideia de tipo, quem vai fazer pior ainda. É difícil pra gente, porque a gente quer falar sobre isso sem mostrar, mas ao mesmo tempo, se a gente não mostra, a pessoa não acredita, existe um sensacionalismo em cima, mas parece que mostrar não está fazendo diminuir. Mas sempre existiu e sempre foi escandaloso. Ele arrancar as mãos e os pés dessa moça que queria estudar, para mim, assim, foi uma coisa que eu fiquei, até hoje, assim, eu uso, quando eu vou dar uma aula, eu uso esse exemplo, porque eu falo assim, não é possível, quando eu dou uma aula de cultura do estupro, né? Que é difícil para algumas pessoas entenderem. Cultura do estupro, gente, é o fato da gente permitir que isso aconteça. E todos nós estamos permitindo que isso aconteça. Ah, mas eu nunca apoiei estupro, gente. Alguma coisa nós estamos deixando de fazer. Não é possível. Então, a outra pergunta que eu tinha aqui, mas eu quero que aí vocês contribuam da forma que vocês quiserem, pode ser respondendo a pergunta ou só com coisas que vieram. Ah, eu também separei o trecho de um livro que eu gostaria de ler para vocês, para fazer a ponte com o nome do livro eu não tô com o livro aqui, mas eu tô com o trecho dele aqui. Chama-se Agora Meu Chão São as Nuvens, do professor Hugo Monteiro. Já entrevistei ele aqui no meu perfil também, que é sobre como educar adolescentes hoje. E ele fala muito da educação dos meninos e dos grupos de ódio em que os meninos estão envolvidos. Ele é um psicólogo especialista na relação família e escola. E ele entrevista a irmã de um menino que ele mandou bilhetes ameaçadores, ameaçando de morte colegas da turma. Aqui no Brasil. Ele entrevista também famílias cujos filhos atacaram escolas. Né? É um livro bem forte. E essa é a fala da irmã desse menino que mandou os bilhetes ameaçando de morte aos colegas. Lucas me falou que nos fóruns da machosfera a mensagem é mesmo que as mulheres só merecem desprezo e merecem ser estupradas. Lucas está melhor, mas ouvi-lo dizer isso me assusta muito. Eu nunca imaginei, meus pais também, que dentro daquele quarto, aparentemente quieto e seguro, Lucas estivesse entrando nesse mundo cruel e perigoso. Lucas me disse que existem muitos meninos como ele e que ele se segurou muito para não atirar em duas meninas na escola. Ele me disse que consegue a arma nesses fóruns. Os caras mais velhos liberam a grana e a gente faz o serviço de eliminar as vagabundas. A única diferença que eu vejo dessa notícia de 10 anos atrás para hoje é que a internet dissemina isso mais rápido.
E cada vez os criminosos são mais jovens. Quando a gente vai para os grupos do Discord e tal. Mas tá tudo bem conectado. Sim. E antes, esses grupos ficavam na Deep Web, né? Os grupos de Red Pill, de Incel, que incitavam ódio, violência física, com homens mais velhos comprando armas e, sabe, isso acontecia por baixo dos panos, isso acontecia na Deep Web, em chans, que não era tão fácil acessar. Hoje tem grupos no Discord, tem página no TikTok, sabe? Mate uma vagabunda, sabe? E você denuncia e as redes diz que não fere as políticas da empresa. Então tá cada vez mais. Eu acho que sim, sempre existiu. O feminicídio ele é um problema estrutural e milenar, como a gente já falou. A gente teve um processo, principalmente a partir da década de 70, de começar a olhar para isso com uma forma um pouco mais crítica, né? Algumas leis foram sendo reformuladas, daqui a pouco a idade de consentimento subiu, sabe, algumas coisas foram modificando. Só que dos últimos anos para cá tem acontecido não é bem uma escalada, mas um aumento no número de casos e com homens ou meninos cada vez mais jovens. E eu acho que o discurso Red Pill está totalmente conectado. E o que é pior, esses discursos eles acontecem e eles estão sendo inflamados em plataformas que, como eu disse, não dizem que né, não influencia, não. Como é que é? Não fere as regras da plataforma, porque os donos dessas mídias querem que esses discursos sejam inflamados, porque existe uma agenda política por trás disso. E esse é o ponto mais fodido de todos, para mim. Porque a gente tem homens extremamente poderosos, bilionários, com um maquinário gigantesco midiático nas mãos, que decidem que esse tipo de conteúdo é bom para eles. Porque eles estão fazendo rios de dinheiro e porque eles estão elegendo os caras que eles querem eleger. Não à toa, alguns desses fóruns surgiram e em conversas ali entre o Epstein e o cara que criou o 4chan, o cara que criou o Reddit. Então, existe uma agenda política por trás dessa ascensão dos movimentos Red Pill, movimentos masculinistas de forma geral, que está conectado com a ascensão do neofascismo em boa parte do mundo. E o objetivo a gente tem uma taxa de natalidade caindo pelo mundo todo, especialmente no mundo ocidental. E aí a gente tem homens que querem que as mulheres voltem a ser procriadoras mesmo, bem ao estilo Conto da Aia. E outra questão é que nós aqui, nós incomodamos. A gente fere essa tentativa deles porque as mulheres estão cada vez mais progressistas, votando em mulheres, abrindo caminho para outras mulheres. E eles não querem isso. Um caso que eu lembro muito foi com aquela coisa da necro... Era uma rede de caras nos... Festa do necrotério. Isso, a festa no necrotério, que era uma rede de caras que estupram e fotografam mulheres mortas, né? E aí eu lembro de uma influencer que trabalha, ela eu esqueci o nome da palavra, mas ela faz o trabalho quando ela chega na funerária, ela ajuda a preparar o corpo, né? E ela disse que eles não contratam mulheres nesses lugares, porque as mulheres são um empecilho para que essas fotos sejam tiradas, para que esses corpos sejam violados, porque elas denunciam. Então, os donos de funerária, e inclusive até em institutos específicos, mulheres não são contratadas propositalmente porque nós denunciamos. Tanto a questão da corrupção lá dentro, quanto a questão da violência em relação aos corpos femininos mortos. Você falou isso, eu fiquei lembrando daquela situação, era uma mulher grávida que o anestesista estuprou ela na frente de todo mundo e as enfermeiras filmaram e elas ainda filmaram com medo. A mulher, na hora do... não tem sossego, gente. A mulher, na hora do parto, vocês lembram disso? Tipo, é um negócio assim, escabroso. Sim. E precisou de outras mulheres para fazer essa denúncia. Desculpa. Só vou avisar que já são 9h05, a gente vai até 9h30, tudo bem para vocês? Como nós estamos em bastante, a gente vai...
E eu sei que eu sei que a Yasmin nada de braçada nessa coisa de quererem que a gente procrie, né? Então vamos lá, vai aí, Yasmin. Só Não, com antes, certeza. Yasmin, perdão. Eu vou só sair porque a Raquel entra e dá a opinião dela e depois eu volto, tá bom? Até já. Desculpa, Yasmin, perdão. Não, sem problemas. E é bem interessante nós percebermos também sobre como tudo isso se relaciona com o porquê de mulheres serem historicamente impedidas de ocupar espaços de poder. Quando nós voltamos muito tempo na história da humanidade, pessoal, um livro maravilhoso para vocês pensarem sobre isso é o A Criação do Patriarcado. Quando nós analisamos a maneira como estruturalmente mulheres foram impedidas de ter acesso à propriedade, de terem acesso à própria liberdade e também de terem acesso a fins monetários, nós nos damos conta que tudo isso ocorreu justamente para que nossos corpos permanecessem disponíveis e vulneráveis às explorações, mas também para que esse sistema estruturado pelos homens permanecesse intacto. Foi muito interessante, Carol, quando você trouxe essa questão específica das mulheres não serem contratadas em alguns necrotérios, em alguns espaços, porque nós pensamos pensar ainda mais além. Por que será que em espaços como o judiciário ou em determinadas profissões específicas que legislam sobre nossos corpos, quando nós pensamos na medicina, quando nós pensamos no direito, quando nós pensamos em alguns cargos eletivos, apenas homens ou maioritariamente homens conseguem acessar não apenas a esses empregos, como também a essas formações. Vocês já se perguntaram por que, mesmo no Brasil, mulheres sendo maioria nas universidades e no estudo acadêmico, ainda assim, nós ainda somos uma minoria de inserção nesses espaços e nesses postos de trabalho? Porque se os homens são subformados, ou se eles, de certa forma, não acedem com tanta frequência a esse espaço no quesito universitário, por que será que eles são compreendidos como completamente capazes de aceder a esses espaços de liderança no mercado de trabalho? Porque é importante que nós sejamos pobres, é importante que nós sejamos vulneráveis socioeconomicamente. Porque, pessoal, é estatístico, como já foi citado aqui. Mulheres, principalmente mulheres da geração Z, estão cada vez mais progressistas. Mesmo mulheres que não têm contato com o feminismo, mesmo mulheres que não estão nas redes sociais, esse pensamento ele já está começando mesmo a circular quase que por osmose. Porém, então, como parar essas mulheres? Não podem parar nossa consciência, mas podem nos parar socioeconomicamente. Porque se você não tem dinheiro para mudar de casa, você fica dentro de uma casa onde sofre estupro, onde sofre violência doméstica, onde seus filhos ou você são abusados. Então, esses são gargalos que o patriarcado trabalha ativamente para impedir a emancipação das mulheres. Porque sem dinheiro, sem liberdade social, sem ter propriedades, sem mobilidade, como nós vamos nos libertar de determinadas situações e como vamos proteger outras mulheres? Se eu não posso estar na sala legislando sobre o meu corpo ou sobre o corpo de outras mulheres, quem é que me garante que os homens não vão cumprir o pacto da masculinidade e legislar por eles? Nós já vemos isso no caso da menina de 12 anos, em que um pedófilo defendeu outro pedófilo. E é isso que ocorre. Quantas vezes nós vamos ser atendidas por um profissional, um médico, o que quer que seja, e nós não sabíamos que essa pessoa já tinha um histórico de importunação sexual? E às vezes algumas pessoas até sabem, mas não alertam. Então, esse pacto tácito entre os homens é muito imperativo e prejudica profundamente nossas vidas. Ouvindo isso, eu acho que. Você quase falou, Raquel. Vamos levantar o dedo e ficar. Já te passo. Ouvindo isso, eu fico pensando. Eu fiz o prefácio de um livro agora que vai sair no Brasil, que chama-se A Nova Face da Misoginia, do sexismo, que é sobre essa questão do online, de como isso está nos prejudicando. E eu cheguei a uma conclusão. Aí eu peguei e fiz um panorama do Brasil, já que ela fala, é uma autora londrina, e ela fala de Londres e fala do mundo. Eu falei, vou trazer umas coisas, uns dados do Brasil. E eu cheguei à conclusão, gente, que a masculinidade ela está degradada. Não é um problema realmente das mulheres, gente. Esse problema nos atinge. Mas o problema é que a gente tem um masculino destruído, assim, é algo deprimente. Deprimente. Tudo que a gente está descrevendo aqui é um horror para nós, a gente chora, a gente sofre, a gente se irrita, mas é uma foto de um lugar dos homens completamente deplorável. É um negócio de olhar e sentir dó. De falar assim, meu Deus, como chegaram a esse ponto, sabe? Tem um lugar meu que olha assim, fala, como é que pode? Como eles
desceram tão fundo assim. E nem todo homem, mas, né? Vai, Raquel. Eu ia comentar de algumas coisas que a Maria estava falando antes, só para tentar conectar, porque tem um lugar onde eu sinto que é muito possível a gente chegar quando a gente começa a falar e acumular os casos que a gente acompanha, que é um espaço de impotência, é um espaço de não tem jeito, é um espaço de, enfim, não tem o que fazer. E eu acho que tem coisas que estão mudando. Tanto que, assim, eu acredito firmemente que o crescimento do masculinismo é uma resposta ao fato da gente ter ocupado mais espaços. E é uma coisa que acontece porque a gente ocupou espaços, e aí eles estão bravinhos porque a gente ocupou espaço, e assim, não vamos deixar de ocupar espaços. Isso não vai acontecer. Eles estão tentando convencer as mulheres de que, ser thread wife é ótimo, ser trophy wife é ótimo. Não, olha, só por aqui. Sim, isso é uma resposta articulada ao fato das mulheres estarem acordando. Então, a solução é a gente continuar acordando, continuar se indignando, porque a diferença dos assassinatos que aconteciam antes, dos feminicídios que aconteciam antes, para o agora, é a reação popular. Então, quando eu falo do Levante como um movimento suprapartidário da sociedade civil, não é um movimento das mulheres. Então, para mim, fica importante a gente falar que o feminismo não é um movimento identitário. Raquel, só explica o que é o Levante, que você falou o Levante como se todo mundo conhecesse. Gente, Raquel criou esse movimento, e até vocês podem seguir no @Levante Mulheres Vivas, que foram aquelas, ela até comentou antes, mas eu não sei se ficou tão evidente aqui o que era, porque ela fala assim, a gente que sabe o que é, já fala, que foi depois daquela situação da Tainara, que foi arrastada pelo carro, acho que foi na semana seguinte, né? Onde as mulheres saíram para as ruas em todo o país. Então, ela que organizou isso com outras pessoas, claro, mas que puxou esse movimento. Então, quando ela fala o Levante, ela está falando disso. E para mim foi um lugar de. É verdade. O Levante Mulheres Vivas nasceu de um vídeo que eu fiz falando sobre uma manifestação incrível na África do Sul, onde as mulheres pararam o país e se deitaram na rua por 14 minutos, porque lá morrem 14 por dia, e elas fizeram uma greve. Olha só aqui plantando sementes né? Elas não trabalharam por um dia, elas não cuidaram dos filhos por um dia, elas vestiram preto, vestiram roxo, as cores do luto, foram para as ruas e se deitaram nessa manifestação pacífica para exigir que o feminicídio fosse considerado uma emergência nacional. E conseguiram. Então, no fim de novembro, eu fiz um vídeo falando sobre isso, e aí a reação foi as mulheres dizendo vamos, e as pessoas vieram, não só mulheres, mas homens também, enfim, a sociedade civil se organizou para dizer não é mais aceitável. A percepção pública do que é aceitável está sim mudando. Assim como sim, a gente está tirando do subterrâneo da internet, infelizmente, o que era esse movimento Red Pill masculinista, de ódio, dos PUAs, enfim, desses caras todos. E eles estão hoje no mainstream, eles estão na presidência dos Estados Unidos. Também está acontecendo isso, mas também acontece das mulheres estarem dizendo a gente não vai dar um passo para trás. Então, para mim, a sensação que ficou positiva do movimento, que é o Levante Mulheres Vivas, é que a gente sai do espaço de impotência para o espaço de potência. Ao dividir, ao nos encontrarmos, ao nos reconhecermos, ao falar sobre, a gente está saindo do lugar de dizer, mas é assim, a gente morre mesmo, a gente é considerado. Não, não é assim. Nós estamos aqui falando porque não vai continuar sendo assim. Talvez não seja, não, certamente não será na minha geração, mas eu espero que na geração da minha filha já tenha alguma mudança. Porque se a gente for pensar um pouquinho da minha juventude, pelo menos para hoje, já tem muitas coisas sobre as quais que não eram assunto, não se falavam, que hoje em dia se fala, que eram aceitáveis e hoje em dia não são. A gente não falava sobre economia do cuidado, a gente não falava sobre maternidade solo, a gente não falava sobre, enfim, sobrecarga materna, a gente não falava sobre assédio. O Me Too tem quanto tempo, gente? Foi em 2013, 2012 que isso começou. Mudou completamente. E a gente tem esse poder de continuar fazendo essa mudança. Eu acho importante, na minha opinião, a gente continuar dizendo que o que a gente está fazendo, e eu vejo isso na prática, a gente tem conscientizado pessoas, homens e mulheres, e para mim uma coisa importante é tirar o feminismo desse nicho, dessa ideia de que é uma coisa de um grupo, de um espectro político específico, de um espaço pequeno, apertado, não é.
Qualquer pessoa que acha que não é aceitável uma mulher ser arrastada pela marginal e perder as pernas no processo e morrer depois de quase um mês de sofrimento depois disso, você é uma pessoa que é aliado, você é uma pessoa. Então, a gente está mexendo o termômetro do que é aceitável na sociedade, né? Yuval Harari fala isso, porque a sociedade, a cultura, Carol, querida, que fala sempre disso, a cultura é feita do que a gente considera tolerável. E a sociedade já considerou tolerável a gente guilhotinar pessoas em praça pública. A sociedade já considerou tolerável coisas, escravizar seres humanos. A gente mudou. Como que a gente mudou? A gente mudou a partir da perspectiva coletiva do que era aceitável, do que era tolerável. E a gente ainda tem que falar sobre isso em relação a todas as mulheres. E muito mais desigualdades, muito mais violências que existem. Mas estamos fazendo isso juntas. Eu acredito que a gente pode partir de uma chave de que a gente está fazendo a mudança, que a gente é parte dela. Ela vai ser aquém do que a gente gostaria que fosse na nossa vida, na expectativa de vida que a gente tiver, mas ela tem um valor. E ela está mudando. O fato das pessoas não estarem reagindo como, pois é, matou mais um. Mas mulher sabe como é. Não é essa mais a reação. E isso é uma vitória. É uma vitória de cada uma de vocês, que está fazendo disso a sua vida todos os dias, ou estudando isso, ou falando, levantando essa bandeira dolorosa. E é uma vitória de quem está aqui ouvindo, de quem está compartilhando, e de quem está se implicando nisso pessoalmente. Então, para mim, sim, claro, ter visto o que aconteceu quando eu chamei para uma manifestação e de repente tinham 10 mil pessoas em grupos de WhatsApp, e de repente tinham 35 mil na Paulista, 100 cidades fazendo isso, na maioria com mulheres que abriam as câmeras para a gente fazer reunião, e eram mulheres que estavam fazendo jantar para o filho, entendeu? Estavam fazendo risole no interior do Piauí, que estavam dizendo assim, eu nunca fui numa manifestação política, mas eu vou fazer um cartaz, eu vou sair com a caixinha de som, porque desse jeito não dá, porque não pode. E todas podem fazer isso, e juntos a gente pode ir mudando isso. Pode ser devagar, pode ser insuficiente, pode ser imperfeito, porque a sociedade sempre é. Mas eu só queria deixar essa mensagem de que a gente é a mudança. Nós somos já diferentes do que veio antes. Então, assim como tem esse grande movimento em resposta ao que a gente está fazendo, isso só mostra que o que a gente está fazendo está incomodando muito, e que bom. Tomara que a gente incomode muito mais. Isso que eu queria dizer. Ai, que ótimo. E eu acho que é isso, quando a gente conversa com as pessoas reais, né? Tem muita gente que reclama dos adolescentes e tal, mas eu que converso com eles, que vou nas escolas, que falam com crianças, que falam com eles são geniais, gente. Só reclama de adolescente que não convive com eles, que nem, não tá vendo as ideias. Existe todos esses que estão fazendo atrocidades, mas existe um monte que está questionando isso, tanto meninas quanto meninos, assim. Eles são geniais. A gente pode ser muito genial. Eu esqueci uma coisa super importante, quero pedir perdão. A Giane, do Saúde Pop Mental Negra, não está na live, gente, porque ela teve uma questão pessoal. E eu deveria ter falado isso no início, mas a gente se empolgou e eu não falei. E eu sei que ela queria trazer, ela fala de saúde mental aqui nas redes. Ela é a melhor, gente, nos comentários, não erra uma. E mulher maravilhosa. Então, por favor, sigam. Se alguém quiser colocar o arroba dela aí, arroba Saúde Pop Mental Negra, ela tá nas divulgações, ela é uma mulher incrível e ela fala muito de saúde mental da comunidade negra, principalmente, e uma perspectiva que ela queria trazer é das mulheres negras e indígenas, que são casos que acontecem muitas vezes que a gente nem fica sabendo, que a gente ainda fica sabendo, não querendo, né, voltar para a tristeza depois dessa fala perfeita da Raquel, a gente fica sabendo, como até colocou a Mari, a Maria, de coisas que acontecem com mulheres brancas, de coisas que acontecem em São Paulo, de coisas que acontecem. É difícil a gente saber dessas outras mulheres que estão morrendo. Tanto que a Maria falou que, na verdade, o dado correto é igual ao da África ali, não é 4 por dia, é 14, é 18, sei lá quanto que ela falou lá, ela falou um montão. Então, obrigada também a Giane, ela não pôde vir, mas ela tá no nosso coração. Por favor, sigam que o trabalho dela é muito bom. Uma das perguntas que eu tinha colocado aqui, acho que a gente pode responder para se despedir, a Raquel meio que já respondeu, por que que vocês escolhem falar disso nas redes, né? Porque eu sei que o bagulho é nervoso, gente. Depois de ameaça de morte e tudo que eu sofri no ano passado, a coisa ficou muito ameaçada, até as crianças da minha família, foi um negócio muito complicado.
quando eu anunciei a minha live sobre a cultura Red Pill junto com a Yasmin, no Instagram foi tudo bem. No vídeo do TikTok, ele caiu em algum buraco. A quantidade de comentários absurdos, horrorosos, medonhos que a gente recebeu lá foi algo assim estratosférico. Então, eu imagino que, se Raquel quiser até complementar, mas meio que você disse, né? O motivo de você fazer isso, você fala, pode não ser na minha geração, mas eu quero ver essa mudança acontecer. E eu queria saber de vocês todas, por que é que vocês falam disso aqui? Vou começar, tá, Yasmin? Vou tentar falar bem rapidinho. O motivo é um comentário que a Márcia fez aqui na live. Ela disse: eu tenho 61 anos e só agora eu tô entendendo as violências que eu sofri durante o meu casamento. Foi, assim, um comentário que me sensibilizou muito, porque o nosso trabalho, o trabalho de todas as mulheres que está aqui, é justamente trazer não só o conhecimento, mas apertar as feridas e mostrar, olha, isso aqui é violência, aquilo lá é violência. E se é um problema cultural, como a gente combinou e como a gente concorda, somos nós que moldamos a cultura. Então a gente tem esse poder nas nossas mãos. E durante muito tempo nos foi negada a caneta. A gente não podia registrar nada, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas descobertas. E só nos últimos 1,5 século, 2 séculos, que a gente começou a ter contato com a caneta de outras mulheres. Que a gente começou a ler e a compreender o que mulheres próximas de nós e distantes de nós pensaram, sofreram, passaram e criaram. Então, esse poder de criação que nos foi negado durante tanto tempo, hoje nós temos, a gente, através desses movimentos, a gente reivindicou isso. E hoje a gente tem as canetas na mão. E isso é muito importante para a gente moldar os anos que vão vir por aí. Então, aqui a gente tem escritoras, a Yasmin é escritora, a Sheila é escritora, né, que pegaram esse poder e estão distribuindo esse conhecimento, e isso é lindo demais, isso é poderoso, isso é fodástico demais, porque é através desse conhecimento que a gente vai atingir cada vez mais Márcias, cada vez mais Luísas, cada vez mais Suelis, que estão acompanhando o nosso trabalho aqui. E elas saem dessa live hoje e elas vão conversar, elas vão pulverizar esse sentimento e essas ideias para onde elas forem. E isso é mágico, gente, isso é mágico demais. É por isso que eu faço esse trabalho. E é por isso que eu admiro tanto o trabalho de vocês, porque nós vamos mudar essa cultura. É um problema cultural, estrutural, está nas nossas mãos mudar isso. E a gente tem todo esse poder. Eu vou falar rapidinho para sair, para Maria poder voltar, pode ser? Quando eu tive essa percepção de começar a falar, porque eu sou atriz, eu sou artista. Não, senão a Carol vai e você fica também, tá tudo bem. É, claro. Você tem que sair. Claro, Só quero que a Maria volte para ela responder. Então, gente, Carol vai, não tem problema. Foi um prazer estar com vocês. Foi lindo, lindo esse papo, tá? Muito importante. Beijos. Beijos. Querida. Eu comecei a fazer esse trabalho não porque eu queria, foi porque eu percebi durante a pandemia, quando teve o caso da Mari Ferrer, que se eu escrevesse uma série para Netflix e conseguisse rodar e conseguisse... Ia demorar 5 anos para alguém falar comigo sobre aquilo, eu precisava muito interagir naquela hora, eu me sentia engasgada. E sempre trabalhei 35 anos como atriz, então para mim foi um ativismo que foi acontecendo naturalmente, depois não consigo, não dá mais para parar. E quando eu vejo esse tipo de resposta de mulheres que... Porque o que eu estou fazendo é um trabalho de base, o que eu estou fazendo é buscando um espaço de... Que estranho, você já percebeu que acontece tal coisa? Porque muitas mulheres que são de centro, se consideram de centro, ou não se consideram políticas, ou se consideram de centro-direita, enfim, que não se consideram feministas. Até uma comentou no seu post chamando para a live falando isso hoje. Eu não me considero feminista, mas está demais. Então, essas mulheres, que para quem feminismo é um palavrão, são as pessoas com quem eu quero falar.
E eu quero falar sem colocar termos. Eu não sou uma erudita, eu não sou uma acadêmica como Yasmin, eu sou artista. Meu objetivo é comunicar direto com as pessoas. Então eu quero falar com elas e dizer assim: não é estranho que se você fizer tal coisa vai e outra coisa, não é estranho, não é estranho. E muitas vezes eu tenho essa resposta de mulheres dizerem: eu não sabia que eu vivia um relacionamento abusivo. Eu mostrei um vídeo seu para minha irmã e a minha irmã saiu de uma situação que ela não sabia que era violenta. E eu acho que esse é um poder muito grande e importante, que é importante para mim também, de trazer algum alento, alguma esperança, ou de dividir uma lágrima, de ter um ombro, porque eu acho que o digital também pode ser muito solitário. Então, eu agradeço demais vocês serem esse ombro para mim, porque eu vejo como é difícil para vocês fazerem também. E eu acho que vocês veem quanto é difícil para mim fazer também. Mas quando a gente divide o peso, ele é possível. E a gente é incrível. Se tem uma coisa que eu posso dizer, as mulheres são incríveis, todas, inclusive a Nana estava com a gente no Levante, quem estava lá. Quando as mulheres resolvem fazer uma coisa, meu amor, não há quem nos impeça. E isso não é uma fala contra ninguém. É a favor de uma sociedade plena que exista no mundo, que vai existir, com crianças que vão estar seguras, com mulheres que vão estar vivas e com homens que vão estar plenos. Então, assim, quem está criando um antagonismo, uma guerra, uma oposição, não somos nós. Nós estamos aqui, pelo contrário, pela vida. Eu estou por elas e por todas nós. Muito obrigada. É isso. Está fechado, Shirley. Desculpa, eu falei quem vem? Mari, Yasmin, eu falei que fico chamando de Mari, é Maria. Não sei por que eu fico chamando de Mari, é doida. Pode É chamar de Maria. Mabi, que vai ficar mais fácil. Mabi. Quer falar um pouquinho do porquê você faz isso, Mabi? E se Eu posso despedir da falar? gente? Eu posso falar rapidinho. Antes da Yasmin, porque eu sei que você fala depois da Yasmin, eu vou ser humilhada. Então, tô deixando pra ela a finalização. Eu gostei muito de tudo que você falou até agora, entendeu? Assim. Já sou seguidora, inclusive. Eu acho que eu faço o que eu faço porque eu faço o que a gente faz porque toda mulher é radical quando ela existe. No final de todo vídeo que eu faço, eu falo, como sempre, mais do que eu nunca radicalize. E muita gente não entende o que eu tô falando quando eu falo isso, mas a autonomia da mulher é um ato radical. A sociedade não quer que a gente pense, a sociedade não quer que a gente exerça, a sociedade não quer que a gente exista. E tudo que a gente faz é demais. Se a gente estuda, a gente é demais. Se a gente não quer casar, a gente é demais. Se a gente não quer ter filho, a gente é demais. Se a gente tem filho e reclama, a gente é demais. Se a gente é bonita, a gente é demais. Se a gente é feia, a gente é demais. A gente é sempre demais. E tudo isso são só amarras e construções. E quando a gente cresce sendo socializado com essas amarras e construções, é muito difícil reconhecer elas. Reconhecer os impactos que elas têm. A gente sente dor. Tipo, poxa, por que eu não posso fazer tal coisa? É tão... Eu só quero fazer. E eu não posso, por qual motivo? Por qual motivo esse meu pensamento é demais? Se é uma coisa tão simples, se fosse um menino fazendo, ele faria. E eu acho que é por isso que eu faço. A gente precisa mesmo ser radical. A gente precisa mesmo defender o nosso território, nosso território político enquanto corpo, o nosso território existencial enquanto pessoa. Ninguém tem o direito e a possibilidade de ultrapassar os nossos limites. E a gente é ensinada para permitir que ultrapassem. E eu sinto que quando a gente fala uma com a outra, e quando a gente relembra, e quando a gente reforça que mulheres estão morrendo, e mulheres estão morrendo sem motivo, e mulheres estão morrendo a rodo pelo Brasil inteiro, de formas brutais, cruéis, a gente reforça essa ideia de que, assim, o que impede a gente é exatamente o que mata a gente. Eles querem que a gente continue quieta, que a gente continue presa, que a gente continue amarrada, porque assim a gente é mais fácil de ser morta. E a gente não quer morrer. E mais, a gente não vai morrer. Então, é por isso que eu faço o que eu faço. Pra fazer esse lembrete constante de que a gente tem que ser a gente e a gente tem que defender que a gente é até o fim. Eu fico tão feliz que eu sou tiazona. Eu e Raquel somos uma geração. Vocês são mais jovens! Que linda! Eu me controlo para não ficar, meu Deus! Desculpa, gente! Nós somos tias! Fomos tias agora, me desculpa.
Te adoro, viu? Adoro, adoro. Eu Meu também adoro amor, vocês, me vocês sabem. radicalizo sempre com você. Gente, Yasmin humilha nós! vai, Yasmin Não, assim. humilha. mulher, Podia pelo ser amor de um Deus. cartaz, né? Yasmin humilha nós, por favor. Mulheres, eu faço isso por uma simples razão. Porque eu posso. Eu posso. Eu sou a primeira mulher da minha família que pode. Nós somos as primeiras mulheres que podemos fazer isso, estar nos lugares publicamente. E nós podemos, mas ainda assim não podemos na última consequência, porque ainda somos mortas, ainda somos silenciadas. Mas hoje, aqui, nesse momento, nós podemos. E toda vez que eu ligo a câmera para gravar um vídeo no Vulva Negra, ou quando nós fazemos um encontro, meu Deus, que lindo foi esse encontro de São Paulo. Eu sempre penso comigo, hoje eu posso fazer isso. Eu não sei como será amanhã. Eu não sei. Mas hoje eu posso, então hoje eu faço. Então é muito importante para mim construir essa noção com as mulheres também. Nós estamos aqui falando sobre muitas violências, muitas questões terríveis. Mas hoje nós podemos fazer coisas que nossas avós, nossas bisavós, nossas tataravós, às vezes nossas mães não puderam. Eu nunca me esqueço que uma vez eu conversei com uma amiga que tem 55 anos, eu tenho muitas amigas mais velhas que eu, e eu perguntei o que é que ela estava fazendo quando ela tinha minha idade na altura, 24 anos. E ela disse, Yasmin, eu já estava casada com 3 filhos, com a sua idade. E eu fiquei pensando sobre aquilo, pensando sobre esse lugar e pensando sobre o ineditismo. Nós somos as primeiras mulheres que podemos escolher não se casar com um homem. E por isso somos mortas e rechaçadas, mas por isso também estamos aqui. Por isso conseguimos fazer todas essas coisas. Então eu comecei o Vulva Negra com esse propósito lá em 2018. Eu queria falar sobre as mulheres que não estavam sendo vistas, às vezes, dentro do próprio movimento feminista, enquanto uma mulher negra, nordestina. E isso começou sobre mulheres negras, sobre mim, e hoje é sobre todas as mulheres que quiserem que isso seja sobre elas. Porque existe essa dor e esse lugar muito singular que nós compartilhamos. Mas não é só a dor, é também o prazer de ser. Eu compartilhei no meu WhatsApp o nosso cartaz e eu disse, a gente vai fazer essa live porque a gente sabe como é ser uma garota. Eu não sei se você se lembra dessa música da Madonna, mas eu adoro. E é isso, a gente sabe o que é ser uma garota. E é tudo isso de ruim, de assustador, mas também é tudo isso de prazeroso e de felicidade e de comunidade que nós estamos construindo com nossos projetos, com nossos Instagrams, com nossa vida, com o Levante, com o Furious Femme, com a Sheili, os cursos, as lives maravilhosas com o Vulva Negra. Nós estamos construindo isso. E é lindo, pessoal. Eu queria muito finalizar com a última parte do Amar para Sobreviver. Esse livro aqui é terrível, mas o final dele é tão bom, é tão cheio de esperança, que mesmo sendo terrível, eu aconselho que vocês leiam para chegar no final, para ter toda essa esperança. Eu vou ler aqui na página 301. Quando temos mais consciência de que é necessário tomar algum tipo de atitude, e quanto mais agimos de um jeito que funciona para nós, mais reconquistaremos nosso poder de ação individual e coletivo. A esperança de que, em algum momento, passe a existir uma massa crítica que resista e desobedeça. E, enfim, um dia, o patriarcado poderá deixar de existir. Acho que é essa a mensagem, pessoal. Muito obrigada pela noite, pessoal. Sheili, eu tô muito feliz. Seu livro tá aí? Mostra seu livro. Chique, publicada. Ele fica bem aqui em cima. E outra coisa, hein? Tô muito interessada em lançar um livro da pesquisa da comunidade de Vale Pio. Se tiver alguém aqui de editora, liguem para mim, me mandem e-mail, porque eu quero muito fazer essa pesquisa chegar nas livrarias também. Desculpa, eu lembrei uma coisa também que eu queria fazer de divulgação rapidinho, Sheili, perdão. Claro! Então, momento divulgações. Divulga. Esse sábado tem um evento de defesa pessoal chamado Mulheres em Defesa. Tipo, era Mulheres Indefesas e a gente risca e vira Mulheres em Defesa. É um evento gratuito, vai ter um coffee break, vai ter uma roda de acolhimento depois, porque literalmente todas as mulheres têm uma história
para contar, de medo de deslocamento, ou de como se defender. É um método que eu faço há 2 anos, de defesa pessoal a partir de uma coisa específica. Então, se um cara pegar você pelo cabelo, o que você faz? Então, não é para você virar o Van Damme ou nada assim, mas você consegue sair, estar segura e sair de uma situação onde alguém pode estar tentando te levar para um segundo lugar ou cometer um tipo de violência Em sexual São contra Paulo vai você. ser presencial. Em São Paulo é presencial, é gratuito, tá com o link aberto no meu perfil. Tem lugares limitados, então se inscreva se você pretender realmente vir, mas venha, porque essa formação de comunidade que eu tive quando eu fui no evento da Yasmin, e como a gente deve fazer outros, porque eu acho que a gente devia fazer, inclusive, isso juntas, porque aí a gente vai tocar o. Vai ser muito bom. Vamos ser muito comportadas no Instagram. Enfim, venham para o Mulheres em Defesa, tá aberto ainda, é sábado, dia 7, às 11 da manhã, gratuito. Para mulheres e meninos a partir de 13 anos. Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar o meu livro, que a Yasmin fez o pós-fácil para mim, porque eu convidei ela, né? Que é o Respire Fundo, é sobre contos da internet, chama-se Contos Proibidos da Internet. É um livro para auxiliar, principalmente jovens a partir de 12 anos, né? Adolescentes e jovens, sobre os riscos da internet. São histórias de ficção, cada uma fala de um perigo da internet, e é excelente para ler em família, família discutir, professor em sala de aula. Então, é um livro que eu fiz assim com todo amor, e é aquele. Eu tenho um outro livro de oratória que foi feito por uma editora. Esse é aquele livro independente que você fala assim: eu preciso pôr esse negócio no mundo, porque eu preciso ajudar nesse negócio. Então, tá no meu link, vocês encontram tudo. E eu faço isso porque eu tenho raiva. Eu faço conteúdo porque eu tenho ódio no meu coração. Eu sempre falei, é na base da raiva mesmo, da ira que movimenta, porque eu não acredito que a gente é capaz. Hoje todo mundo fala de chegar em Marte, investir em tecnologia, e a gente vai chegar. Eu acho que a gente vai colonizar Marte. E vai chegar lá e vai estuprar as pessoas. Vai chegar lá e vai abusar das mulheres. Porque parece que é isso. Então, eu faço tudo na base da indignação mesmo. E porque eu tenho eu sou bem utópica, eu acredito que se a gente criou o mundo como tá, a gente é totalmente capaz de modificar, que é uma coisa que vocês falaram aqui e que me deixa muito feliz, assim. Eu sou essa pessoa utópica, eu acho que a gente pode acabar com a violência sexual. Eu acredito que é possível, porque a gente criou o mundo como tá. A gente, ser humano, criou do jeito que tá. Então, nós temos toda a competência para mudar. Temos vontade, aí é outras questões, mas competência a gente tem. E uma vez, eu lembrei, enquanto vocês estavam falando, eu não lembro o que tinha acontecido, acho que tinha sido um estupro coletivo também no Rio de Janeiro, de uma menina, uns anos atrás. Não sei se vocês lembram que primeiro tinha sido 30 pessoas e tal. E eu lembro que aquilo foi tão horrível e eu estava fazendo um monte de conteúdo na época, porque fazem muitos anos, eu tô há 12 anos fazendo conteúdo sobre isso. E eu estava tão acabado um dia que eu estava chegando em casa e era um lugar que não tinha elevador, eu tinha que subir as escadas assim, morava sozinha no centro de São Paulo, num lugar bem pequenininho. E eu me imaginei subindo as escadas com todo mundo que me seguia, com todas as pessoas que me mandam mensagem, que acompanham, que comentam. Então, seria quase indigno dizer que não é por vocês também. É por mim, é pela minha raiva, é porque eu quero mudar. Mas cada comentário de vocês, cada vídeo que vocês enviam, cada presença num evento que a gente faz, cada oi aqui numa live como essa, faz muita diferença. Porque é quando a gente sabe que alguma coisa está chegando em algum lugar. Porque o que nos interessa é o ser humano. Se a gente não confiar no ser humano, a gente nem estava aqui. Então eu quero agradecer muito vocês. Eu não sou muito de ficar fazendo vídeo agradecendo, comemorando não sei quantos seguidores. Eu nem gosto de me chamar de influenciadora. Eu tenho que admitir que eu sou, mas nem gosto desse título. Então, vocês fazem uma diferença na minha vida. Que se não fosse para falar com vocês, eu não fazia um vídeo, né? Então, muito obrigada a vocês que estão até agora com a gente na live, que acompanham todas nós. E a vocês me inspiram demais, ó. Yasmin, Carol, que já saiu, Raquel, Mabi. Mabi já me ajudou, gente, com questões, tipo, mãe desesperada porque descobriu que o marido estuprava a filha. Eu ligo para Mabi, que é advogada, sabe? Eu preciso da ajuda de tanta gente se dispõe. Digo, Mabi, como é que faz isso? O que dá para fazer? O que não dá para fazer na tal situação? Então, realmente, desculpa falar tanto, mas quando as mulheres põem o pé, elas são capazes de transformar tudo. Tudo. É impressionante. A gente muda a vida das pessoas de verdade, gente. Eu sei porque eu já vi isso acontecer.
de criança, de adolescente, de mulher adulta, a gente muda a vida. Muito obrigada por mudarem a minha vida. E bom descanso para vocês. Espero que a gente se encontre novamente. E vamos tentar fazer esse encontro em presencial. Até!